Bem-vindos a mais uma receita do canal e a página Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia. Vou fazer bolachas. Bolacha caseira, uma bolacha simples, porém muito gostosa. Em alguns lugares chamam de biscoito. Aqui na minha região, chamamos mais por bolacha mesmo. Então vamos conferir os ingredientes. Essa receita rende bastante, pessoal. Antes de mais nada, se você tem uma família pequena, faça meia receita só, tá? Hoje eu vou fazer uma receita grande, porque como a gente vai viajar, a gente vai levar para umas pessoas, vai fazer algumas doações, tá? Então, aqui eu tenho 6 ovos, 600 gramas de açúcar, 250 gramas de manteiga, temperatura ambiente, tá? Ela tá bem molinha. 500 gramas de polvilho doce. Deixei no pacote para vocês verem, aqui tem 400 gramas e aqui tem mais 100 gramas, tá bom? 50 gramas de açúcar de baunilha. Caso você não tenha o açúcar de baunilha, pode ser a essência, pode ser uma raspinha de casca de laranja, pode ser casca de limão, o que você tiver na sua casa para saborizar a sua bolacha, tá bom? Aqui eu tenho 15 gramas de fermento químico instantâneo, é o fermento de bolo, para quem tem dúvidas, tá? Pozinho branco, fermento de bolo. E aqui 25 gramas de sal amoníaco. Aí as pessoas me questionam, vai os 2 fermentos? Sim, pessoal, essa receita é uma receita muito antiga que eu tenho. Eu acho que eu faço ela há mais de 30 anos. E eu aprendi assim e eu mantenho ela assim. Porque é uma bolacha que fica bem macia, bem fofinha. E eu já tentei fazer só com o fermento químico instantâneo e não ficou com o mesmo resultado. Ela fica mais seca, mais quebradiça. Então, por isso, use os 2 fermentos. Para quem não conhece, não encontra o sal amoníaco, compra pela internet, pelo Mercado Livre você consegue. É o sal amoníaco uso doméstico, tá? Que você vai conseguir bem em conta, é bem baratinho. 100 gramas eu paguei R$3 ontem. 500 ml de leite quente, tá? O meu leite tá bem quente, que eu vou colocar o sal amoníaco no leite depois. E aqui eu separei 1,4 kg de farinha de trigo. Se for mais ou se for menos, eu passo para vocês. Dependendo do tamanho dos ovos ou do ponto da manteiga, pode mudar um pouquinho a quantidade, tá? Então, sempre levam em conta isso. Aqui é o polvilho para completar as 400 gramas, conforme eu já falei. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou colocar aqui os ovos com o açúcar e vou dar uma leve batida, tá? Aqui é tudo muito rápido. Eu acabei de ligar o meu forno também, tá, pessoal? Só para vocês saberem que bolacha é misturar, passar na máquina ou modelar ela, quem não tem máquina, e na sequência forno e já temos bolacha assada. É muito, muito fácil. Aproveita e deixa aí nos comentários de onde você está nos assistindo, se está gostando das nossas receitas, se já fez alguma. Diz aí para nós se está gostando, o que está achando do nosso canal e da nossa página. É bem importante para nós esse feedback, pessoal. Então, coloquei a manteiga, ó, ela tá em temperatura ambiente. Daqui a pouquinho ela já desmancha, vai ter o leite quente também aqui para desmanchar ela. Então, não há necessidade de colocar ela derreter mais do que isso, porque daí, nesse caso, vai ter mais farinha para pôr, tá? Aqui, ó, açúcar de baunilha. E agora, vamos colocar o sal amoníaco no leite. Quando a gente coloca o sal amoníaco no leite, ele acaba fervendo. Deixa eu só dar mais uma aquecidinha, um minutinho, e aí eu volto, porque ele acabou esfriando, tá, pessoal? Então, aqui eu aqueci mais um pouquinho o leite, pessoal. Não precisa estar fervendo, mas tem que estar bem quente, tá? E a gente vai colocar, então, o sal amoníaco. 25 gramas de sal amoníaco, tá? E olha o efeito, é imediato, pessoal. Olha, nem precisa nem mexer, que ele já vai ferver. E a gente coloca, então, aqui, ó, junto com os ovos, com o açúcar e com a manteiga. Misturo bem, para na sequência colocar os demais ingredientes. Você que não conhece o sal amoníaco, quando a gente coloca no leite, ele vem um cheiro muito forte de amônia. Mas não se preocupam que depois que assa a bolacha, esse cheiro sai, tá? Então, ele não vai ficar com esse cheiro forte, não precisa se preocupar.
Fica uma bolacha maravilhosa. Para você que faz para vender, é uma bolacha que rende muito, pessoal. E como eu falei, essa receita eu tenho ela quando eu tinha 15, 16 anos, que eu comecei a fazer bolacha, biscoito. Na época eu trabalhava de empregada doméstica, eu já fazia essa receita. Então faz mais de 30 anos que eu tenho essa receita. Continuo com ela, não altero em nada, porque vale muito a pena manter. Aqui as 100 gramas do polvilho que eu falei. E vamos colocar mais as 400. Eu deixei aqui no pacote para vocês verem, porque sempre aparece a dúvida: é polvilho doce? É polvilho azedo? Essa receita é com polvilho doce, tá? O resultado com polvilho azedo é diferente. Então, não usam o azedo nessa receita. Então, vou colocar aqui. Na sequência, já vamos colocar o fermento químico e farinha até dar ponto. Uma massa mole, não é uma massa muito dura. Tem que ser uma massa que solte da mão, mas que não fique muito pesada. E o fermento. E agora misturar tudo. Misturei o polvilho, como vocês viram, e o fermento. Lembrando, pessoal, eu coloquei o leite bem quente aqui, mas como tinha os 6 ovos, tinha o açúcar, tinha a manteiga, o leite acabou esfriando, tá? Então, até que eu tô com a minha mão aqui, ó, bem tranquilo. Porque vocês cuidam para não colocar diretamente em cima do leite quente o fermento químico instantâneo, tá? Então, tenham esse pequeno cuidado. O sal amoníaco precisa do leite quente para ele agir. Já o fermento instantâneo a gente coloca não diretamente no quente, tá? Então, só para quem tá começando, para quem nunca fez, para ter esse cuidado. Aqui eu vou colocando a farinha e já já eu volto para mostrar o ponto para vocês. E aqui a nossa massa. Pessoal, 1,4 kg de farinha não foi o suficiente. Eu peguei mais 200 gramas, então aqui tem 1,6 kg de farinha. Mas conforme eu falei, isso pode mudar um pouquinho para mais ou para menos, tá? Como o leite quente entrou em contato com a manteiga, ela amolece. Aí se você colocar a manteiga numa temperatura diferente, pode ir um pouco menos, tá? E olha um ponto, é isso que eu gosto sempre de mostrar para vocês. Se eu pegar aqui no meio da massa, ela gruda na mão ainda, tá? Então, esse é o ponto da bolacha. Ela solta da mão no seu interior, mas dentro do meio da massa, ela ainda tá grudenta. Tem que ser assim, tá? Então, assim, ó, não precisa sovar massa para bolacha, para biscoito. É misturar a farinha, é o tempo de misturar aqui, ó. Vejo que não tem mais farinha e a massa está pronta. Eu vou passar na máquina hoje, tá? Mas se você não tem máquina, depois eu mostro como fazer para estar modelando ela na mão. E como vocês podem ver, bastante massa, rende bastante, pessoal. E outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre os pesos e medidas. Sempre as pessoas me questionam para passar medidas em medidas caseiras, xícaras, copos, colheres. Eu prefiro continuar passando em gramas, são medidas exatas, pessoal. São ml, são gramas. Compre uma balancinha, é bem em conta, é em torno de 20, 25 reais e vocês vão ter para sempre. Só cuidar, tá? Então vamos lá para a máquina para passar, que o meu forno já está quente, para começar a assar essas bolachas. E aqui então, só ir passando na máquina, pessoal, olha. Passando, cortando no tamanho desejado. E essa massa não é uma massa muito doce. Então, vocês podem ver que eu gastei mais de 1,5 kg de farinha, 1,6 kg, e tem apenas 600 gramas de açúcar. Então, não é uma massa muito doce. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu desligar para parar o barulho. Eu tenho aqui açúcar cristal, tá? É aquele de pedrinha, ó, de cristalzinhos. E eu vou passar esses biscoitinhos aqui pelo açúcar, tá? Não vai ficar muito doce, porque como eu falei, é uma massa que não vai muito açúcar. Então, você pode fazer isso sem medo que fique muito doce, só vai dar um acabamento melhor. Ela vai ficar mais crocante, o açúcar vai deixar a sua bolacha mais crocante. Deixa um espaço entre uma e outra, que eu coloquei muito perto até,
porque ela vai crescer, tá? Ela vai ficar uma bolacha bem gordinha, bem fofinha. Então, assim eu vou fazendo. Forno aquecido a 180 graus, as assadeiras untadas com banha, eu sempre utilizo banha para untar, e por uns 10 minutinhos a gente já vai ter bolacha assada. Vocês vão ver que é bem rapidinho de fazer e que rende muito, pessoal. Eu só tô fazendo uma receita grande, porque como eu falei primeiro, eu vou levar para umas pessoas. Mas isso aqui, para quem tem família pequena, faça meia receita, porque senão vocês vão ficar comendo bolacha, se bem que ela aguenta 20 dias bem armazenada, ela dura tranquilo, mas rende muito mesmo, tá? Então, vou fazendo e já já volto para mostrar elas no forno. Oito minutos, 180 graus, com a parte superior e inferior ligada, e as nossas primeiras bolachas prontas. Olha que lindas, pessoal. Olha como eu falei, ela cresce bastante, ela fica bem fofinha, bem gordinha, e ela fica muito macia para comer. Agora vou retirar, colocar sobre uma toalha, para sair o cheiro do sal amoníaco, e depois estar guardando em potinhos, balde, o que você tiver na sua casa, bem armazenado, bem fechado, para que ela tenha uma durabilidade maior. Para quem não tem máquina, pessoal, conforme eu falei, eu tenho aqui a sobrinha da massa, já tô acabando os biscoitos. Enrolei ela, ó, faz enroladinho, aí dá uma leve achatadinha assim, ó, que massa gostosa para trabalhar. E aí a gente corta do tamanho que você quiser o seu biscoito, ó, vamos fazer 3 aqui. E com um garfo, a gente marca ele, ó. Ele vai ficar praticamente igual a feita na máquina. Depois de assado eu mostro para vocês. Passo no açúcar da mesma maneira e vou colocar aqui na assadeira. Ó, quase nem dá diferença, olha bem. Bem fácil de fazer, então você que não tem máquina pode fazer desta maneira. Finalizei, agora vamos lá para a bancada que eu vou mostrar o rendimento para vocês. E aqui a nossa produção. Olha como eu falei, pessoal, rende bastante. E olha as que eu fiz com o garfo. Praticamente nem dá muita diferença, se comparar com as feitas na máquina. Então, não ter máquina não é desculpa para fazer. Você pode fazer seu próprio alimento com um custo bem mais baixo do que se fosse comprar no mercado. Agora eu espero esfriar. Deixa eu quebrar uma para mostrar para vocês. Essa bolacha é super macia, pessoal. Olha isso. Muito macia, muito gostosa. Vale muito a pena fazer, tá? Então, agora vamos esperar esfriar bem, porque eu acabei de assar as últimas. E aí eu guardo em potes. Potes, qualquer pote ou vidro, que fique devidamente bem vedado para ela manter a maciez. Porque se ela ficar aberta, exposta, ela vai ficar mole, não vai ficar macia. Mole é uma coisa, macia é outra, tá? Então, era isso por hoje, pessoal. Façam essa receita. Você que faz para vender, é uma receita que rende bastante, tá? E é durabilidade por uns 20 dias bem armazenado, tá? Não mais que isso, porque ela não tem conservante. Aí pode começar a mofar. Mas 20 dias tranquilo, eu já guardei e ela dura por esse tempo. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.